Existem histórias que mostram o que um ser humano é capaz de fazer quando escolhe a coragem acima do medo. Entre essas histórias, a de Irena Sandler é uma das mais impressionantes e comoventes. Ela não era uma soldada, não tinha poder político e nem ocupava um cargo de destaque. Era apenas uma mulher comum, uma assistente social, vivendo em um dos períodos mais difíceis da história. Mas, quando a cidade onde vivia se tornou um lugar de sofrimento para milhares de famílias, Irena tomou uma decisão que mudaria tudo. Ela faria o impossível para salvar o maior número de crianças que conseguisse. O que leva uma pessoa a arriscar a própria vida por desconhecidos? No caso de Irena, a resposta era simples: sua humanidade. Ela cresceu em um lar onde aprendeu que as pessoas deveriam ser ajudadas, sem distinção de sua origem ou crença. Seu pai, um médico, costumava dizer: se você vir alguém se afogando, deve pular na água para salvá-lo, mesmo que não saiba nadar. Essa lição ficou gravada em seu coração e guiou suas ações para sempre. A história de Irena começa em Varsóvia, na Polônia, durante a Segunda Guerra Mundial. Como assistente social, seu trabalho era ajudar os mais necessitados. Quando as restrições e a perseguição se intensificaram, ela testemunhou em primeira mão o sofrimento das famílias no gueto de Varsóvia, uma área da cidade onde milhares de pessoas foram confinadas em condições terríveis. Enquanto muitos viravam o rosto, com medo ou indiferença, Irena não conseguia ignorar o que via. Ela começou a contrabandear comida, remédios e roupas, arriscando-se todos os dias ao entrar e sair do gueto. Mas ela logo percebeu que isso não era suficiente. As crianças, em particular, estavam em uma situação desesperadora. Muitas ficaram órfãs, outras foram separadas de seus pais, vivendo em condições de extrema vulnerabilidade. Irena sabia que, se não agisse de forma mais drástica, aquelas crianças não teriam futuro. Foi então que ela, junto com um pequeno grupo de pessoas corajosas, iniciou uma missão secreta e extremamente perigosa: tirar as crianças do gueto e levá-las para lugares seguros. Mas como fazer isso sem chamar atenção? Como retirar uma criança de um lugar vigiado, passando por guardas e informantes? A criatividade de Irena e sua rede de colaboradores não tinha limites. Eles usavam os métodos mais improváveis. Um dos símbolos dessa operação se tornou uma simples mala de viagem. Uma mala grande o bastante para caber um bebê ou uma criança pequena, mas discreta o suficiente para não levantar suspeitas imediatas. Muitas vezes, um sedativo leve era dado à criança para que ela não chorasse no momento errado, o que poderia custar a vida de todos. Além da mala, Irena utilizava caixas de ferramentas com fundo falso, sacolas de compras, carrinhos de mão e até mesmo ambulâncias. Em uma ocasião, uma criança foi escondida dentro de um caixão, transportado como se fosse uma vítima da doença que se espalhava pelo gueto. Em outra, uma criança foi levada pela rede de esgoto da cidade. Uma jornada escura e perigosa, mas que terminava em liberdade. Cada resgate era uma operação de alto risco, exigindo nervos de aço e uma confiança inabalável entre os membros do grupo. Uma por uma, as crianças eram levadas para fora. Centenas e depois milhares. Mas a missão de Irena não terminava ali. Ela não apenas salvava vidas, ela se preocupava em preservar identidades. Irena sabia que, um dia, a guerra acabaria. E seu maior desejo era que aquelas crianças pudessem se reunir com suas famílias, ou pelo menos saber quem eram e de onde vieram. Para isso, ela criou um sistema meticuloso. Em pequenos pedaços de papel de seda, finos como uma folha de cigarro, ela anotava o nome original de cada criança e seu novo nome de batismo junto com o endereço da família adotiva ou do convento que a acolhia. Cada pedacinho de papel representava uma vida salva, mas também era uma prova que poderia condená-la à morte se fosse encontrada. Onde esconder esses registros tão preciosos? Irena e sua confidente os colocaram dentro de frascos de vidro, como os de geleia. Esses frascos foram, então, cuidadosamente enterrados sob uma macieira no jardim de uma amiga, esperando pelo dia em que pudessem ser desenterrados e usados para reunir famílias. Era um ato de esperança, uma aposta no futuro em meio ao caos. Como era de se esperar, a coragem de Irena não passou despercebida. Com o tempo,
as autoridades descobriram suas atividades. Em uma noite de 1943, ela foi presa. Levada para uma prisão infame, foi submetida a interrogatórios brutais e tortura. Seus captores queriam saber os nomes de seus colaboradores e o paradeiro das crianças. Mas Irena, mesmo com os ossos dos pés e das pernas quebrados, não revelou nada. Ela sabia que seu silêncio era a única proteção para milhares de vidas. Condenada à morte, seu destino parecia selado. No entanto, a rede de resistência que ela ajudou a construir não a abandonou. Seus amigos conseguiram subornar um guarda no dia de sua execução. Oficialmente, ela foi listada como executada. Na realidade, foi levada para um local seguro, ferida, mas viva. Assim que se recuperou, mesmo vivendo na clandestinidade com uma identidade falsa, ela voltou à sua missão. Voltou a ajudar. Voltou a salvar. Quando a guerra finalmente terminou, Irena e seus amigos voltaram ao jardim e desenterraram os frascos de vidro. Ali, intactos, estavam os nomes de mais de 2.500 crianças. Começou então a difícil tarefa de tentar localizar os pais, mas, tragicamente, a grande maioria havia morrido nos campos de concentração. Mesmo assim, os registros permitiram que muitas daquelas crianças, agora crescidas, descobrissem sua verdadeira identidade e a história de suas famílias. Por décadas, a história de Irena Sendler permaneceu desconhecida para o mundo. Ela viveu uma vida modesta na Polônia, sem buscar reconhecimento por seus atos. Foi somente no final dos anos 90 que um grupo de estudantes do ensino médio em Kansas, nos Estados Unidos, descobriu sua história enquanto pesquisava para um projeto escolar. Eles ficaram tão impressionados que escreveram uma peça chamada Life in a Jar, Vida em um Frasco, que trouxe a história de Irena à atenção internacional. Quando as crianças que ela salvou, agora idosas, souberam quem era sua salvadora, começaram a procurá-la. Cartas, flores e mensagens de gratidão chegaram de todo o mundo. Quando perguntada se considerava uma heroína, Irena, com sua humildade característica, sempre respondia: "O termo herói me irrita. A verdade é o oposto. Eu continuo a ter um peso na consciência por ter feito tão pouco." E completava: "Eu apenas fiz o que achava certo, o que meu coração mandava." Irena Sendler nos deixou em 2008, aos 98 anos. Seu legado, no entanto, é eterno. Ela é lembrada como uma das pessoas mais corajosas da história moderna. Uma mulher que, com uma mala, um lápis e uma força interior extraordinária, deu a milhares de crianças algo que ninguém mais podia oferecer: uma segunda chance de viver. Sua vida nos ensina que uma pessoa comum, movida pela compaixão e pela coragem, pode mudar o mundo. Obrigado por assistir a esta história inspiradora. Se você gostou, não se esqueça de deixar seu like, compartilhar com seus amigos e se inscrever no canal para mais conteúdos como este. Até a próxima.